Glória a Deus, nosso Deus é incrivelmente maravilhoso e de fato a gente quer incentivar você a continuar crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Primeira coisa que eu quero começar dizendo para você é que milagres só acontecem em ambientes onde existe expectativa. Onde não existe expectativa, não tem como haver milagres. Nós precisamos deixar com que o Senhor traga no nosso coração as memórias, as lembranças das palavras proféticas, aquilo que um dia Ele falou para você. Por isso eu quero pedir agora extremamente atenção. Eu não gostaria que a gente tivesse nenhum tipo de movimento, nem para o lado nem para frente. Deixa a sacola, deixa a conversa. O nosso momento agora é aqui. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe por quê? Porque se a gente perder um pouco da palavra, a gente desconecta. E se a gente desconecta, a gente não consegue receber tudo que Deus está tendo para nós, tudo que Deus está querendo revelar para nós. E nessa noite eu quero trazer para vocês, primeiramente, uma base sólida, pela qual nós falamos sobre a questão dos sinais. Sinais não é para cristãos, sinais é para aqueles que não creem. E por que aconteceu sinais hoje aqui então, se aconteceu com pessoas que já creem em Jesus? Justamente porque quando o sinal acontece, é Deus dizendo: eu estou no meio de vocês. E o sinal ele não está apontando para a vida do homem, então não tem a ver comigo. Eu estou sendo aprovado porque através da minha ministração Deus liberou sinais, de maneira alguma. Existe sim, mas a ênfase é: Deus está dizendo, observa o que está sendo pregado. Aquilo que está sendo pregado, o sinal está apontando, e nós estamos pregando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Isso quer dizer, Ele é a base de todas as coisas. Ele é a base de todas as coisas. E porque Ele é a base de todas as coisas, nós estamos aqui reunidos hoje dizendo: Senhor, nós queremos mais da Tua glória. E nós entendemos que a glória de Deus, ela não é para ser manifestada de tempos em tempos. Nós entendemos que a glória de Deus é para ser manifestada constantemente na vida do seu povo. Então todos nós que temos Cristo no nosso coração, que já tivemos uma experiência com Ele, nós podemos viver um ambiente de glória constante. Nós podemos viver esse ambiente de glória na nossa casa, nós podemos viver esse ambiente de glória no nosso trabalho, nós podemos viver esse ambiente de glória dentro de um avião enquanto estamos viajando ou em outro lugar. Porque a glória não reside fora de nós, mas hoje a glória reside dentro de nós. E o que não nos faz, ou que nos impossibilita hoje de viver essa atmosfera de glória, é porque nós perdemos a expectativa em Jesus. Nós perdemos a expectativa sobre quem Deus é. Nós esquecemos sobre a grandiosidade e a soberania de Deus. Na verdade, a nossa geração é uma geração que não se importa, não teme e não se interessa mais pela presença de Deus. Quem sabe essa seja uma das razões pela qual nós não temos experimentado tanto milagre no nosso meio, na nossa geração, na nossa época. Porque onde não existe expectativa, não há milagres. E o que é essa expectativa? Essa expectativa é honra, é honrar a presença, é desejar a presença. O próprio Jesus, quando Ele foi pregar na sua própria cidade, a Bíblia diz que Ele entrou na sua cidade com a intenção de fazer milagres, e Ele não conseguiu fazer ali muitos milagres. E diz a Bíblia que Ele não conseguiu porque as pessoas não tinham expectativa. Elas olhavam para Ele e diziam assim: mas esse aí é filho de José e filho de Maria, não tem como a gente esperar que venha alguma coisa boa desse cara, a gente já sabe quem ele é. Então essa ideia errada de que já sei como que é, já vivi isso, já passei por isso, já vi muita coisa, faz com que a gente perca o novo de Deus. Mas eu venho, mãe, leva ela ali do lado, só para, a Sara está animada, quando a gente começa a pregar, ela começa a dar glória ali atrás. Mas olha só, nós entendemos uma coisa, eu vim aqui hoje para falar isso para você, como pastor sobre a sua vida, ou você que está nos visitando, não sou pastor sobre a sua vida, mas como pastor hoje sobre a igreja, eu quero declarar para você que o que Deus tem falado para nós a partir desse segundo semestre é uma chave que está abrindo uma porta, uma janela muito grande, e Deus está começando a fazer coisas novas. E nós entendemos isso profeticamente, que o que Deus está fazendo Ele está construindo caminhos para que a glória dEle se manifeste no meio do seu povo.
O meu papel aqui hoje é ajudar você a entender quem é esse Deus. Entender que está existindo um mover profético no nosso meio. E esse mover profético está atraindo pessoas de volta para Jesus. Esse mover profético está revelando de novo sobre a importância de cada um de nós para Jesus. Amém? Então deixa eu só trazer um contexto para você, mas isso é bem rápido, porque eu quero investir em orar por você, mas eu preciso deixar uma base sólida. E a primeira base que eu quero trazer, você não precisa abrir lá, está baseado em 1 Samuel capítulo 4. De manhã eu falei, mas não falei tudo o que eu precisava falar por conta do horário. 1 Samuel capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 22. Nós vemos uma situação que estava acontecendo com o povo. E aqui você vai entender dentro do que a gente chama de cenário profético, isso é, dentro do que Deus estava vendo. Estava acontecendo uma situação onde o povo de Deus tinha Deus na ponta da língua, mas Deus estava longe dos seus corações. Eram pessoas que dentro do templo eles faziam o que deveria ser feito, mas eles não tinham a integridade fora de continuar amando, apaixonado e buscando a face de Deus. Então era um povo que vivia uma vida morna. Eles não eram frios, eles não eram quentes, eles estavam vivendo uma vida morna. Só que naquela época a manifestação de Deus no meio deles era uma manifestação muito forte, porque eles carregavam ou eles guardavam consigo o que a gente chama a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a fonte principal da presença de Deus. Existem pessoas que guardam uma Arca da Aliança dentro de casa para proteger. Não funciona assim. A gente pode fazer a maior Arca da Aliança aqui e fazer todo o ritual. Não funciona assim. Mas naquele tempo, uma maneira didática de Deus ensinar, Ele pegou então aquela Arca da Aliança e Ele falou para o povo: eu habito no meio de vocês através da Arca. Só que o povo vai se desviando de Deus, o coração deles vai perdendo o temor, eles vão perdendo o zelo, eles vão perdendo a expectativa, e eles vão vivendo o que a gente chama de religiosidade. O que é religiosidade? É quando o homem tenta viver com Deus através de um serviço, não através de um relacionamento. E todas as vezes que nós agimos com Deus religiosamente, nós não conseguimos desfrutar, porque Deus, Ele é anti-religião. Isso é, você não precisa se esforçar ou comprar a atenção de Deus. Deus está presente o tempo todo, olhando para você, vigiando você, cuidando de você, guardando você e amando você. Então a Arca da Aliança era tão poderosa e tão poderosa, que todas as vezes que os israelitas subiam um monte, eles levavam a arca, e a arca era a garantia de que eles iriam vencer a batalha. Sem a arca eles não venciam. Então como que eles faziam? Antes de subir eles perguntavam para o profeta: devemos subir? E o profeta: deixa eu consultar diante da arca. E Deus dizia: suba, porque eu já lhe dei a vitória. Então ele subia, e aí a arca ia junto, e chegando lá em cima eles recebiam a vitória do Senhor. Só que chegou um dia que, por algum motivo, porque Deus conhece os corações, nós não, mas Deus conhece os corações, aquele povo estava tão distante, tão afastado de Deus, e eles resolveram simplesmente entender: vamos levar a arca e nós vamos lutar contra o povo filisteu, e o povo filisteu vai ser derrotado porque nós temos a arca. Aí começa o ensino de Deus para o povo. Deus estava apontando para eles e dizendo: a mentalidade de vocês é religiosa, vocês não vão vencer por causa da arca, vocês vão vencer porque vocês têm um Deus poderoso. Então a expectativa deles não estava em Deus, estava na arca. A expectativa deles não estava em quem Deus é, mas naquilo que Deus pode fazer. E existe uma grande diferença quando nós olhamos para Deus como um Papai Noel que pode nos dar tudo o que a gente pede, e quando a gente olha para Deus como um pai que diz assim: se um filho pedir um pedaço de pão, será que eu darei um pedaço de pedra? Se o filho pedir peixe, será que eu darei um escorpião? E se vós, pais que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celestial, não vos darei o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem? Então Deus estava ensinando para eles que o caminho de viver com a presença não era através de um objeto, mas era através do relacionamento. Deus estava ensinando para o povo a importância de se relacionar, porque quando a gente tem um evento, uma conferência, uma escola ou um objeto,
nós recebemos de Deus, sim, naquele momento. Mas Ele está dizendo, e os outros dias? Então Deus está dizendo, eu quero gerar em vocês um relacionamento onde vocês podem acessar esse ambiente de glória o tempo todo. A gente não precisa esperar estar na igreja, nós podemos nos ajoelhar aonde estivermos e acessar esse ambiente de glória. O ambiente de glória não é para um ou outro, é para todos aqueles que têm uma aliança com Deus, é para todos aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Esse povo sobe com a arca e eles são derrotados. O pior de ser derrotado é que eles não só foram derrotados, começaram a morrer em grande número, mas os filisteus conseguiram roubar a arca da aliança. Todo mundo tinha medo do povo de Israel por causa da arca, e agora um povo desviado, pecaminoso, eles conseguem roubar a arca, e o povo de Israel fica extremamente chocado. Como que roubaram a arca? Aí deixa eu te explicar um detalhe. Porque a arca ela representava tanto a santidade e a presença de Deus, que num determinado momento Uzá tentou tocar na arca para segurar, para não deixar cair. Um homem tentou tocar na arca e ele morreu fulminado, porque ninguém podia tocar na arca, só o sumo sacerdote ou os sacerdotes no momento de adoração, e tinha todo um ritual para aquilo. Agora, se a arca era tão santa e tão poderosa, os filisteus conseguiram tocar na arca e conseguiram levar a arca. O que aconteceu? Alguma coisa estava acontecendo aí, Deus estava falando algo. Um jovem sai descendo da montanha, ele deixa a batalha e ele vai até Eli, que era o sumo sacerdote, que era o sacerdote que estava no templo. Eli já era um homem velho, de 98 anos de idade, estava acima do peso, não enxergava bem, a visão dele era turva. E Eli estava passando um momento difícil na sua casa, na sua família. O momento difícil que ele estava passando é porque ele, como sacerdote, ele viveu na presença de Deus dentro do templo. Em um determinado momento, Eli começou a afrouxar as cordas, e os filhos dele começaram a viver de qualquer jeito. Então ele misturou as coisas, e o templo já não era templo, o templo era a casa da mãe Joana, e os meninos comiam as comidas que eram oferecidas para Deus, quando não deveriam fazer aquilo. E os filhos foram crescendo, e eles se envolviam com outras mulheres atrás da cortina do templo. E a misericórdia de Deus, ela foi chegando a um ponto onde o próprio Deus decidiu fazer algo didático para ensinar o povo. Não adianta ter uma arca se vocês não têm um relacionamento. Não adianta estar na igreja no domingo se vocês não cultivam um relacionamento. Então Deus permitiu com que os filisteus levassem a arca. E quando esse jovem vem correndo até Eli, ele fala assim: Eli, seus filhos morreram na batalha, e muitos outros morreram. A Bíblia fala que Eli ficou ouvindo. E daqui a pouco ele diz assim: mas não só isso, levaram a arca. E quando disseram levaram a arca, a Bíblia diz que o coração de Eli se estremeceu. E Eli foi andando para trás, e por causa do peso ele tropeçou, caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. A gente precisa entender que tudo que Deus permite, está escrito aqui, traz um ensinamento para nós. E o ensinamento que nós temos com isso: primeiro, a morte de Eli. O que significava ou simbolizava Eli? O sacerdócio. Um sacerdócio onde ele apresentava diante de Deus as ofertas em função do pecado dos outros. Só que Deus estava fazendo uma transição, já era uma transição profética aí. Deus estava dizendo para o povo: eu não quero mais que vocês venham e depositem a vida de vocês na mão de um outro homem, que o outro homem ore por vocês, que o outro homem peça por vocês. Já estava acontecendo uma transição aqui. E que transição era essa? Deus estava dizendo: eu quero ter relacionamento com vocês. Eu quero que você me conheça como eu sou. O Deus que a gente serve é um Deus incrível. Todos aqueles que já andaram com Ele nunca se arrependeram, nunca se decepcionaram, porque Ele é um Deus incrível.
Ele cuida o tempo todo, Ele guarda o tempo todo. Quando a gente não vê, a gente está andando na rua e Ele está protegendo a gente de acidentes, de incidentes, de assaltos. Ele vai nos protegendo o tempo todo. Quando a gente precisa, estamos na presença dEle, Ele fala conosco, Ele se revela para nós. E Ele estava dizendo: eu não quero só que vocês olhem para aquilo que eu posso fazer ou para aquilo que eu posso dar, eu quero que vocês me conheçam como eu sou. A morte de Eli estava significando um novo tempo no sacerdócio, um novo tempo no relacionamento com Deus. E que tempo era esse? O tempo que Ele estava dizendo: venham para a minha presença. E agora todo mundo está livre para vir para a minha presença, todo mundo pode se achegar e experimentar da minha presença. Havia uma jovem que era esposa de um dos filhos de Eli. E quando o jovem chegou e falou: seu marido morreu, e a arca foi tirada de Israel. Quando ela ouviu que a arca foi tirada de Israel, a Bíblia diz que ela sentiu tanta dor, mas tanta dor, e ela começou a entrar em trabalho de parto, e ela se prostrou no chão, e vieram as parteiras, e ajudaram aquela mulher durante muito tempo, e ela já estava desfalecendo, estava prestes a morrer, quando uma das mulheres falou assim: aguente firme porque está nascendo. E aí nasceu, e disse: é um menino. Mas a Bíblia diz que não houve alegria nela. E por que não houve alegria? Porque naquele tempo, naquele momento, caiu a ficha. Ela entendeu que adianta um filho se nós não temos mais a presença de Deus. Porque o que nos protege é a presença de Deus, o que nos supre é a presença de Deus, o que nos ajuda é a presença de Deus. O que prospera você não é o seu trabalho, não é o seu diploma, é a presença de Deus em você. O que enriquece, o que faz você ir além em longevidade de dias, é a presença de Deus no nosso meio. O mundo pode até conquistar coisas, mas sem a presença perde. E quando conquista vem como peso, mas aquilo que a gente conquista em Deus, debaixo da presença, vem para nos abençoar, vem para nos dar longos dias e para nos fazer desfrutar. Então aquela mulher estava dizendo: não tenho prazer nesse menino. E ela colocou o nome do menino de Icabode, que significa: foi-se a glória de Deus do meio de nós. O nome desse menino estava trazendo um sinal profético para aquela geração. Aquele menino, enquanto vivesse, as pessoas iriam lembrar daquele testemunho. Levaram a arca do nosso meio, a presença de Deus saiu. Naquele tempo, embora Deus nunca abandonou nenhum filho, mas naquele tempo era assim: Deus estava, mas Ele podia se retirar. Deus estava, mas Ele podia se retirar. Nós estamos vivendo numa outra dispensação, e a dispensação que a gente vive hoje é a dispensação da graça. E a graça de Deus em nós nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade, para que a gente possa continuar sendo a habitação de Deus, para que Ele continue habitando e morando dentro de nós. Eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa, porque naquela época as pessoas fariam qualquer coisa para ter a arca de volta e para estar perto da arca. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e nós não precisamos mais correr para um monte, ou Sião, ou Horebe. Nós não precisamos mais estar em Israel pedindo para fazer sacrifícios e ofertas de cereais. Hoje o Senhor diz para nós: eu me agradei de você, eu me revelei a você, eu paguei um preço por você e não abro mão da sua vida. Eu escolhi habitar dentro de você. Então nós temos, aleluia, então nós temos em nós o Deus do universo que habita aqui dentro. A nossa comunhão não é externa, a nossa comunhão é interna. Salmos 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar onde você vai buscar. O esconderijo do Altíssimo é aqui dentro. Ele se esconde, ou Ele habita, ou Ele mora dentro de você.
Todas as vezes que você precisa encontrar o Altíssimo, você só precisa se concentrar, parar e falar: Pai nosso que estás nos céus. E esse Deus que habita dentro de você, nos céus, na eternidade, mas também dentro de você, Ele fala com você, Ele responde a você. Você não precisa ligar uma ligação de celular, não é interurbano. Você fala e Ele te ouve na hora. Você fala e Ele te responde naquele momento. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: eu quero cortar da nossa igreja, da comunidade bíblica Logos, toda e qualquer raiz de religiosidade, onde nós precisemos de algum amuleto, onde você precise de um homem necessariamente para chegar até Deus. Como pastores, nós somos responsáveis para pastorear, cuidar de você, orientar, direcionar, mas nós não somos Deus. Nós somos alguém que estamos caminhando com você para a eternidade. Nós também precisamos dele como você precisa dele. Ele está dizendo: ore para mim, seja iluminado, busque de mim, você terá tudo que você precisa. Já em Jeremias ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não está longe. Por isso que se você sussurrar, Ele ouve. Se você sussurrar, Ele ouve. Experimente hoje ter um relacionamento de amizade com Deus, porque essa é a grande temática. Ele disse para os discípulos: já não vos chamarei servos, mas agora eu vos chamo amigos. A ideia da graça é nos trazer para perto, a ponto de não termos mais medo dele, a ponto de nos ensinar que existe segurança, e que se a gente abrir o coração, Ele vai chegar e Ele vai falar conosco. Mas Ele está falando: fala comigo. E eu quero te falar sobre isso. Como que a gente fala com Deus? Na maioria das vezes a gente fala com Deus falando com o outro, ou a gente fala com Deus como alguns maridos fazem com algumas esposas, né? Vão lá no aconselhamento, eles não falam um com o outro. Ele: pastor, porque ela isso. Ele: não, pastor, porque ele isso. Enfim, Deus está dizendo: você não precisa de intermediário. Quando falar, fala comigo, fala diretamente comigo. A Bíblia nos ensina: vai para o teu quarto, se prostra, dobra o teu joelho, e aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Então a sua oração e o seu relacionamento nele é algo muito sagrado. Deus preza por isso. O salmista Davi, no Salmo 51, ele estava dizendo: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará jamais. Sabe o que significa isso? Que quando nós nos achegamos a Ele com sinceridade, você pode chegar imperfeito, você pode chegar todo sujo, você pode chegar todo quebrado, mas quando você chega com sinceridade, você fala assim: Senhor, eu preciso de Ti. Naquele momento, não é depois, é naquele momento, Ele ouve a sua oração e Ele vem com providência para ajudar você no que você precisa. Quem sabe o que a gente precisa hoje é nos reconectar à ideia de que a arca é um símbolo, mas ele é real. A arca foi um símbolo durante um tempo, mas ele é real dentro de nós constantemente. E ele está dizendo: eu quero que você me veja como uma pessoa, e não como letras escritas no livro, mas como uma pessoa que fala com você, que cuida de você, que orienta você, que conduz você. A razão pela qual eu estou te trazendo isso é porque eu estou falando sobre a glória, sobre os sinais de Deus no nosso meio. E por que nós não temos então a manifestação dos sinais se nós somos plenos da presença? Por que as coisas não acontecem como poderiam acontecer? Porque o nosso foco não está nele, o nosso foco está naquilo que Ele pode nos dar. A maioria de nós busca Deus quando a gente está em crise, quando a gente está passando alguma dificuldade, a gente vem para Deus porque estamos precisando de alguma coisa. Ele está dizendo: busque em primeiro lugar o meu reino, isso é, busque em primeiro lugar o meu coração. Porque se você tiver o coração dele, você vai ter tudo o que você precisa. Se você tiver o relacionamento de amizade, intimidade, se você entender que você é filho, se relacionar com ele como filho, você vai ter tudo o que você precisa. Eu não sei o que os filhos têm, mas eles têm um negócio mágico, que quando eles chegam com a gente, eles conseguem qualquer coisa. Eu sei que tem pais que são mais duros, eu achei que eu era mais duro, mas eu não sou tanto.
Esses dias ele falou: não vamos tomar sorvete, não vamos tomar sorvete, não vamos tomar sorvete. Chega, e o Daniel chegou assim: pai, só hoje. O Davi tomou, faz tempo que eu não tomo. Eu falei: você não tomou porque eu não quis. Estamos na semana que não é para tomar sorvete. Não, tudo bem, pai, eu te respeito, eu te honro. O que você falar está falado. Eu só quero saber, será que não dá para eu tomar sorvete? Eu falei: Daniel, o que é que você acha? Eu acho que você acha que eu não devo tomar. Mas eu estou te perguntando, teria algum problema? Que alguma coisa aconteceria comigo? Ficaria gripado, pai? Eu falei assim: Daniel, sai da minha frente, leva e compra esse negócio. Aí o outro chega: pai, você abriu para o Dani tomar sorvete e não para mim? Eu falei, ele falou: cadê o Dani? Eu falei: já está indo lá comprar, vai lá e compra você também. Queridos, em alguns momentos você vai chegar diante de Deus e você vai pedir coisas que Ele vai ouvir você pedir da maneira certa. Ele vai dizer: vai, pega meu cartão de crédito e vai lá. Vai lá, pega a senha do banco e digita lá que já está resolvido. Porque dinheiro para Deus não é problema, recursos para Deus não é problema. Qual é o problema? É quando eu tento pedir dele como um desconhecido. Isso é, não tenho relacionamento, eu bato na porta dele: sabe que o senhor me dá um dinheiro aí? Eu te conheço, cara. Ou você dá dinheiro para desconhecido? Você não dá. Jesus está dizendo para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje nós estamos entendendo que Deus já abriu uma nova estação na igreja. E que estação é essa? Onde a igreja pode acessar e viver um ambiente de glória e um ambiente de milagres constantemente. Pastor, e o que eu preciso para isso? Expectativa. Quando você precisar de alguma coisa, não vá primeiro no mercado, não ligue primeiro para o pastor, primeiro corra para Jesus e fale com Ele. Diga: Jesus, o Pai disse que se eu pedir em Teu nome, aquilo que eu pedir, Ele vai me dar, Ele vai entregar para mim. Não sei se você está entendendo, mas Deus está liberando algumas coisas hoje à noite para nós. Mas antes de eu continuar, eu quero contar alguns outros testemunhos. Eu preciso só trazer mais duas bases. Na verdade, uma, e a segunda eu cito. Abre comigo rapidamente, mas bem rapidamente, em Êxodo capítulo 34, versículo 10. E esse é o texto que nós vamos usar como logos, como declaração. Todo culto que nós formos começar a partir desse tempo ao Senhor, nós vamos começar declarando essa palavra. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Anjos do Senhor, sejam liberados nessa noite. Libera sobre a vida do teu povo tudo aquilo que o Senhor planejou, em nome de Jesus. Êxodo 34, 10 diz assim: então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio estás veja a obra do Senhor, porque coisa assombrosa é o que eu faço contigo. Esse versículo é o versículo das Escrituras que nos garante viver uma vida de milagres, de maravilhas e de sinais constantemente. Essa promessa foi feita em cima de uma aliança de Deus com o povo, e daqui para frente Ele falou: te abençoarei até 1000 gerações. Nós não chegamos ainda até 1000 gerações. Significa que você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus netos, tataranetos, quadrinetos, quinquanetos, eles irão estar debaixo desse decreto do Altíssimo. O que é que Deus está dizendo para nós? Entenda quem você é. Você é filho e tem acesso a esse ambiente de glória. E quando você entrar, já foi liberado toda sorte de sinais e maravilhas que ainda não foram feitas na face da terra. O que é que ainda não foi feito que a gente pode experimentar? O que é que ainda não foi feito que a gente pode desfrutar? Deus está fazendo algo novo. Hoje de manhã eu contei um testemunho, não vou repetir, mas eu quero contar a continuidade dele.
Depois daquela experiência na presença, no ambiente de glória que nós estávamos, eu entendi que Deus estava dizendo para nós: vocês estão prestes a viver um novo tempo, e quando vocês se moverem no Evangelho, vocês vão ver sinais que vão seguir vocês. E naquele dia Deus disse para mim: todas as pessoas que você orar com relação a ossos, elas serão curadas, elas serão tocadas e restauradas. Naquele momento eu falei assim: Senhor, eu tenho um negócio comigo. Então eu disse: Senhor, eu não quero fazer algo pelas pessoas que eu não tenho experimentado antes. Então me dê a oportunidade de primeiro experimentar comigo. E o Senhor me deu a oportunidade de experimentar comigo. Então não se assuste com o que eu vou falar. Não fique assombrado. Aconteceu comigo, não tem que acontecer com você, não tem que se repetir com você. Ah, pastor, é antibíblico? Não sei, mas eu sei que aconteceu, tá? Se você encontrar a base bíblica, a minha base bíblica que eu encontrei foi justamente ele chegar para mim e falou: peça e eu vou respaldar você, porque já que você está pedindo, você é meu filho. E eu pedi algo dele. Então eu falei: se eu vou orar por pessoas que têm problema nos ossos, tem problema no esqueleto, no corpo, eu gostaria de orar primeiro por mim. Eu não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa perfeita, graças a Deus. E eu falei assim: Pai, primeira coisa que eu quero orar com relação aos ossos dos meus braços. E ele falou assim: o que é que você quer sobre os seus braços? Eu falei: meu braço é perfeito, mas se eu for orar por alguém que tem um braço menor do que o outro, por conta de um desvio, eu vou ter que pedir para que aquele braço cresça. Então, quando eu pedir, o braço deve crescer, e eu quero ver isso comigo acontecendo. E ele falou: peça. A Anne estava lá e ela viu isso, tá? Veja o que ela viu. Eu entrei para o quarto. Mãe, você viu isso não, né? Não sei se foi lá. Foi a Anne que viu. Eu estava com o braço assim, eu comecei a orar e falei: Senhor, eu vou orar como se estivesse orando por outra pessoa. Braço direito, em nome de Jesus, alinhe-se agora e cresça. Meu querido, o meu braço começou a crescer, e começou a crescer. E eu chamei, porque eu fiquei louco no quarto. Falei: Anne, vem ver isso aqui. Ela chegou para ver, e ela viu o meu braço aqui, ó, esse aqui normal e esse aqui passando do joelho aqui. Ela falou: meu Deus, amor, o que é isso? Eu falei: calma. Eu estou pedindo a Deus uma experiência antes de orar por outros. Ela falou: mas como que esse negócio vai voltar do mesmo jeito que foi? Como? Botei o braço aqui e ela viu. O braço voltou e ficou no mesmo lugar. Aí eu falei: rapaz do céu, tem que testar com outra parte do corpo. Ela: qual? Eu falei: as pernas. Ela falou: não vou ficar aqui. Ela saiu. Querido, as pernas foi do mesmo jeito. Uma cresceu, depois eu pedi para voltar, depois eu pedi para crescer de novo. Pastor, mas isso é loucura. Problema de quem acha que é loucura. Eu estou desenvolvendo meu relacionamento com Deus, eu quero aprender, eu quero crescer, e estou aprendendo, e estou nem aí. Eu quero ser experimentado no dom que Ele colocou nas minhas mãos. Em resumo, depois que isso aconteceu, eu me senti tão confiante, fui para a rua. Oramos desde então por várias pessoas com problema nos ossos, desde paralíticos, desde coluna, desde outro tipo de problema no organismo, de voz, de cegueira. O Senhor tem feito milagres todas as vezes que a gente se apoia na palavra dEle e libera uma palavra. Deixa eu dizer para você: Deus não tem limitação. O que a gente pede, Ele pode fazer para glorificar o nome do Filho dEle. O que a gente pede para glorificar Jesus, Ele realiza. E Marcos 16 vai dizer assim: os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome eles expulsarão demônios, eles falarão novas línguas, eles podem tomar coisas mortíferas, mas isso não terá efeito neles, porque eles não serão afetados. Nós fomos para a África e nos deram uma comida podre. Eu não sei se estava macumbada também, eu sei que estava podre, fedia. E eu olhei para o pessoal: pastor, nós não vamos comer isso. Eu falei: nós vamos comer isso. Pastor, nós vamos morrer. Aí eu brinquei, falei: vocês não fizeram seguro de viagem? Está tudo, enfim, alguém vai ganhar o dinheiro lá. Eu falei: não, nós vamos comer isso. Pastor, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente. Eu falei: olha, a maior certeza que eu tenho que não vai acontecer nada é porque nós não estamos aqui de turismo, nós estamos aqui fazendo missões. E quando nós pregamos o Evangelho, os sinais seguem. Nós comemos aquela macaxeira, aquela mandioca fedorenta, fermentada, com um peixe preto, horrível. Eu acho que é alguma coisa de macumba aquele negócio, mas nós comemos. Não nos fez mal algum.
No outro dia estava todo mundo bem, olhou um para o outro assim: meu Deus, pastor, não fez mal. Eu digo: só não vão comer rato por aí, tá? Mas vocês podem comer, porque antes de vocês comerem, vocês vão orar e Deus vai fazer milagres. Queridos, eu estou trazendo para você um pouco da realidade, para que você entenda que a palavra está dizendo para nós: você não está distante de Deus, você está nele. Ele escolheu habitar em você. Em toda fase da história, não é o homem correndo atrás de Deus, é Deus correndo atrás do homem. Quando você não está bem, você pode correr e se desviar, você pode ir para o inferno que você queira, Ele vai encontrar você na porta do inferno. E se você estiver dentro do inferno e você é dele, Ele pega você pelo cabelo e traz você de volta. Traz você de volta, porque Ele vai dizer: você não foi gerado para comer lixo, você tem um banquete na casa do Pai. Então Deus está nos ensinando, não é quão perfeito você é, mas é quão soberano Ele é. A graça significa isso. No momento que a gente não pode, não consegue, Ele olha para nós, a sua misericórdia imensa, nos recebe, nos limpa e nos restaura. Nos recebe, nos limpa e nos restaura. Eu fui numa viagem para São Paulo, Barueri, São Paulo. Eu estava com o Mike Shea, alguns conhecem ele. E eu fui convidado para pregar na casa de Davi, só que eu fui convidado para pregar uma outra coisa. E aí o Mike foi junto comigo. E eu comecei a falar sobre vários testemunhos que tinham acontecido nessa jornada toda. E naquele dia, enquanto a gente falava, os sinais de ouro começaram a acontecer. Pessoas recebendo dente de ouro, do nada. E as pessoas começavam a gritar: meu Deus, olha isso aqui. Pessoas sendo batizadas com evidência de língua no Espírito Santo. O Mike olhou para mim e falou assim: meu Deus, Paulo, você já fluía nisso? Eu falei: não, só estou pregando o Evangelho. Ele falou: cara, mas o que você está fazendo? Como é que você faz isso? Eu falei: só preguei o Evangelho. Eu só falei sobre Jesus. E toda vez que a gente fala sobre Jesus, e a gente lembra desse texto que eu acabei de ler para você em Êxodo capítulo 34, versículo 10, você pode pedir que Deus se manifeste, porque existe um documento sagrado dizendo: até 1000 gerações, milagres, prodígios e maravilhas acontecerão todos os dias para glorificar o nome de Deus. Naquela noite, pessoas que tinham problema, a coluna era torta, igual lordose, escoliose, eles foram curados instantaneamente. Pessoas que tinham problema de surdez, tinha 2 pessoas ali, que recebeu o toque de Deus e começou a ouvir novamente do outro lado do ouvido. Tinha um jovem que não tinha obturação e o outro não tinha dente, o dente estava ruim, então um estava podre e o outro não tinha. Rapaz, ele recebeu 2 dentes de ouro, perfeito, eu vi, olhei ali na minha frente. E ele só dizia assim: pastor, mas eu não mereço. Eu falei: nem eu, nem você e nem ninguém merece. Mas é quando Deus olha para nós e Ele fala assim: eu quero fazer um mimo, como eu fiz com meu filho, eu quero fazer um mimo com você. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele ama abençoar aqueles que o buscam. Isso é, quando você busca a Deus, você é abençoado por Deus, porque Ele ama abençoar aqueles que o buscam. O segredo está na intimidade. O segredo não está num culto, numa conferência com um tema específico, agora vai acontecer. Não, o segredo está na intimidade, porque nós não queremos só receber aqui, nós queremos que esses sinais se manifestem nas nossas finanças todos os dias. Nós queremos que esses sinais se manifestem quando a gente estiver lá na rua, precisando de um socorro imediato, e a gente fala: Pai, me socorre, e o anjo do Senhor vem lá e livra você de todo mal. Peça e Deus vai fazer. Peça e Deus vai fazer. Nós fomos numa conferência aqui em Londrina, da Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia. E naquela noite eu falei assim para os meninos: eu vou ministrar sobre sinais. Anne, meu Deus, amor, tem certeza? Eu falei: tenho, mas amor, se não acontecer nada, eu quero lá saber se não vai acontecer nada. Eu estou pregando a palavra, prega a palavra, não sou eu que faço, não tem poder. E a gente foi. E naquela noite eu chamei os 2 filhos, falei: Daniel e Davi, vem cá, ora vocês do jeito de vocês. Eram pequenos, e eles começaram a orar.
Pai, que é quem tem que dizer, fala assim: Deus libera os sinais e libera sinal de ouro. As pessoas começaram a receber sinais de ouro naquele dia. Pastor, o que significa esses sinais de ouro então? Significa algumas coisas. Primeiro ponto que significa que Deus está presente. Deus está apontando para a palavra dele. Então, se você vê algum sinal de ouro, lembre o que foi pregado: que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por que os sinais acontecem? Para fortalecer a nossa fé na caminhada, para que a gente saiba que esse Deus não ficou numa caixinha de promessa lá atrás, que a gente acessa com um idoso que vai lá lembrar os testemunhos. Ele está dizendo: eu quero renovar os testemunhos aqui. Deus vai renovar testemunhos nesse lugar. Deus vai renovar testemunhos nesse lugar. A outra razão pelo qual acontece é que quando a gente está envolvido em intimidade com Ele, a Bíblia nos dá esse respaldo, que aquilo que está sobre Ele vem sobre nós. Aquilo que é derramado sobre Ele é derramado sobre nós. Eu já senti aromas dos céus em ambientes como esse, sendo manifestos. Já imaginou você durante a adoração começar a ter experiência de arrebatamento? Daqui a pouco o cara cai no chão: o que aconteceu? Cara, deixa ela aí. E quando voltar, dizer: cara, Deus me levou até a sala do trono. Eu já fui arrebatado algumas vezes, já vi o céu, já vi a sala do trono, e coisas incríveis Deus ainda quer revelar para cada um daqueles que o buscam, porque Ele está dizendo: quando você se torna filho, você tem a chave da casa, você entra a hora que você quiser. É por isso que a Bíblia diz que o véu se rasgou. Já não tem mais protocolo. Agora o véu se rasgou. Você tem a chave da casa do seu Pai. Você pode entrar e desfrutar. A minha pergunta para você hoje é: o que é que você veio buscar? O que é que você precisa de Deus? Alguns estão desesperados, dizendo: Senhor, é isso aqui que eu quero. Outros talvez: Senhor, estou nem aí, eu só quero ouvir mesmo, está tudo certo. Mas eu digo para você, conforme a sua fé, até vou além. Alguns nem creem, mas vai receber. Receberão algo de Deus hoje à noite, para lembrar que Ele está dizendo: nós não precisamos mais de um sacerdócio de Eli, pesado, sobrecarregado, obeso e cego, porque agora Deus está trazendo um novo sacerdócio, e é o sacerdócio de filhos. Jesus é filho, e nós somos filhos à imagem de Jesus. Baixa a sua cabeça onde você está. Aí onde você está.